Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar a nossa aula de hoje com bastante empolgação, espero que vocês tenham bastante aproveito do conteúdo, porque o que vamos tratar hoje na nossa aula é o que vem sendo cobrado aí nas últimas provas, tá? Principalmente em provas que são dessa banca de vocês. E nossa aula, nosso curso todo, ele é voltado sempre para a otimização do estudo. O que isso significa? Que a gente vai estudar, a gente estuda sempre tudo o que vem sendo cobrado, tá? A gente faz uma preparação de acordo com cada banca e acaba que o estudo de vocês e o tempo de vocês são otimizados para fazer, então, essa prova, esse concurso que é tão importante para vocês aí e que acaba trazendo algumas disciplinas que vocês não têm muita familiaridade. Então, a aula de legislação vai ficar gratuita para vocês, disponibilizada aí, para que vocês possam acessar em qualquer momento, em qualquer período aí que vocês precisarem. E lembrando, pessoal que está online, pessoal que está participando aí, façam as perguntas de vocês, tragam aí as dúvidas, que é muito importante que a gente também faça essa participação junto com vocês para solucionar as dúvidas de vocês durante a aula. Isso é muito importante. Tatiane está falando, faz a de Fazenda Rio Grande, por favor. Tatiane, a gente provavelmente está com alguma agenda para disponibilizar, sim, essa legislação da Fazenda de Rio Grande, porque, se eu não me engano, a gente já deu, inclusive, uma aula de conhecimentos gerais para vocês. Então, acho que a lei orgânica ela está vindo logo depois aí para que vocês também possam estudar, tá bom? Mas vamos focar aqui na nossa legislação atual. Como eu falei, ela cai em prova e a gente vai abordar os principais artigos aí necessários para a prova. Neste começo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 1º, né, o início dessa legislação. E o que ela vem trazer para a gente de informação que a gente precisa compreender. O município de Araguari, ele integra, então, com autonomia política, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil e o Estado de Minas Gerais, nos termos da Constituição Federal e Estadual. Vejam, pessoal, essa parte é importante a gente compreender e até dar uma pausa aqui para entender o que significa essa autonomia política, administrativa e financeira. Quando nós falamos sobre esses três fatores, significa que o município ele vai ter independência. E essa independência é o que vai fazer, o que vai trazer de possibilidade para os poderes do município se autogerirem. Então, os poderes municipais, legislativo e executivo, eles vão exercer essa autonomia, que é uma autonomia política, administrativa e financeira, com base no que já está estabelecido na nossa Constituição Federal, na Constituição do Estado de Minas Gerais e de acordo com o que está estabelecido nessa lei orgânica. Então, a autonomia política, por exemplo, está relacionada ao fato de que o próprio município tem capacidade de eleger os seus próprios representantes políticos. Então, quando há aquelas eleições para o prefeito da cidade, para escolher os vereadores da cidade, esse é o momento em que está se exercendo essa autonomia política. Os munícipes, eles vão lá escolher quem que representa melhor os seus interesses. Com base nesse sistema de eleição, é que nós colocamos em prática essa autonomia política. A autonomia administrativa ela é um pouquinho diferente, porque ela está voltada para a capacidade do município de autogerenciamento, de conseguir resolver, conseguir colocar ações e medidas do seu próprio interesse local. Então, quando nós temos lá o Poder Executivo propondo políticas públicas para resolver os problemas de pessoas em situação de rua, né? Um exemplo assim, prático para vocês. Isso é um pouco do exercício dessa autonomia administrativa que o município vai ter através dos seus poderes. Então,
é essa capacidade de autogerenciamento, de autoadministração, onde o município não precisa de outro município para exercer essa autonomia. E a financeira, né, que é essa independência que o município também vai ter através dessa capacidade de, por exemplo, recolher os seus próprios tributos. O tributo municipal, por exemplo, o IPTU, ele é um tributo que é arrecadado, depois ele volta para o contribuinte, porque é com base nesse recolhimento do tributo que a administração pública vai ali direcionar o orçamento para aquilo que é necessário, para aquilo que está sendo ali demandado do município. Então, também o município possui, né, um recolhimento de tributos que vem tanto do Estado quanto da União. Então, ele recebe dinheiro também do Estado, recebe dinheiro da União, né, que são investimentos que compõem essa autonomia financeira, autonomia orçamentária do próprio município de Araguari, ok? Então, é isso que significa esse artigo 1º, e dizendo, né, sempre que dentro dessa pirâmide legislativa que nós temos, né, que é uma pirâmide, no topo dela está a nossa Constituição Federal, as demais legislações federais, aí depois vem as legislações estaduais, e por último, lá embaixo, vem as legislações municipais. Então, toda lei orgânica do município tem que estar sempre em harmonia, né, com a Constituição Federal e com a Constituição do seu estado, porque é com base nessas legislações que a legislação orgânica vai se constituir. Bom, compreendendo então esse artigo 1º, a gente vai falar um pouco sobre a organização municipal, né? O artigo 2º, que diz que o município vai garantir a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição da República e na Constituição do Estado, bem como daqueles constantes dos tratados e convenções internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. Então, é com base na Constituição, né, novamente dizendo, na Constituição da República Federativa do Brasil, do Estado, que qualquer tipo de tratado, qualquer tipo de contrato internacional que o município vier a fazer, tem que estar ali sempre com base nessas legislações, garantindo sempre, a qualquer custo, os direitos e garantias individuais e coletivos da população. Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão do nascimento, da idade, da etnia, da raça, do cor, do sexo, da orientação sexual, do estado civil, do trabalho rural ou urbano, da religião, da convicção política ou filosófica, da deficiência física ou mental, por ter cumprido pena, nem por outra qualquer particularidade ou condição social. Então, novamente, né, a legislação orgânica fazendo essa valoração da Constituição Federal e trazendo princípios e valores consagrados na Constituição Federal. Então, quando a Constituição diz lá no artigo 5º que todos nós somos iguais perante a lei, é exatamente por isso, porque nós temos que ser tratados de igual forma em todos os sentidos, principalmente no âmbito da administração. Então, a administração pública, ela não visualiza ali pessoas de cor, ela não visualiza pessoas de idade, de etnia, de orientação sexual, de gênero, ela visualiza um ser humano, que é detentor de direitos e de obrigações. Então, a administração pública não pode fazer nenhum tipo de distinção. E a lei, consequentemente, também não faz essas distinções. Todos nós pagamos tributos, todos nós temos obrigações, temos direitos que devem ser ressalvados por todos os poderes, principalmente quando nós falamos sobre poderes executivos, legislativos, né? E o judiciário, óbvio. Mas no que se refere aos poderes municipais, é apenas o executivo e o legislativo. O artigo 4º diz que o município estabelecerá em lei, dentro de seu âmbito de competência, sanções de natureza administrativa para quem descumprir o dispositivo no artigo anterior. Então, trazendo, né, uma sanção para quem vier a tratar qualquer um desigualmente ali, por qualquer que seja a condição social da pessoa. E todo o poder ali no artigo 5º diz, né, que todo o poder do município ele emana do seu povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, né, ditamente, deve ser um erro de digitação,
nos termos da Constituição Federal e dessa lei orgânica. Quando nós falamos que todo poder ele emana do povo, é porque nós elegemos aqueles representantes dos poderes que vão ali fazer todo o gerenciamento das nossas demandas. Então, quando nós escolhemos o nosso prefeito através do voto, que é um voto que vai eleger aquele que tiver mais votos, ou seja, é um sistema proporcional de votos, eu posso votar num candidato, mas se ele não tiver a maioria de votos, ele não vai ser eleito. Então, isso é a democracia e é com base neste poder, que é o poder da maioria, que escolhe aquele representante, é que serão eleitos, então, os representantes que vão ali ser os responsáveis por representar e exercer esses poderes aí, seja no executivo ou legislativo. Então, a soberania popular, ela se fundamenta nessa questão de que a população, o povo, é quem vai escolher quem representa os seus interesses. Por isso que se fala que todo poder ele emana do povo, que é ele quem escolhe, né? Nós aqui escolhemos. O parágrafo único diz que a soberania então popular se manifesta quando todos são assegurados, quando a todos são assegurados condições dignas de existência e será exercida pelo sufrágio universal do voto direto e secreto com igual valor para todos. Sufrágio do voto universal é aquele direito político que todos nós, enquanto brasileiros, temos. Então, eu que estou aqui no Paraná, vocês que estão aí em Minas Gerais, possuem o mesmo direito que eu, que é o direito de votar e o direito de ser votado. Por uma ocasião ou outra, pode ser que você tenha esses direitos suspensos. Agora, perder esses direitos vocês não têm. Você pode ter esses direitos suspensos por conta de uma ação penal transitada em julgado, que aí, se você estiver cumprindo pena em regime em regime de detenção, aí você vai ter esse direito suspenso, ou quando você deixa de votar, não justifica o voto, está em dívida lá, não consegue votar de novo, tá com aquele direito suspenso. Então, todos nós temos esse direito, por isso que ele é pelo sufrágio universal e pelo voto direto, né? Então, todos nós temos esse direito, por isso que ele é universal. Ele é um voto direto porque nós é quem escolhemos, não podemos colocar outra pessoa para exercer esse direito, só nós temos a possibilidade, a condição do exercício desse direito. Ele é secreto porque se eu não quiser contar para quem eu votei na última eleição, não preciso contar, não sou obrigado a contar, não é uma informação que pode ser solicitada via o judiciário, isso é um voto que, como a própria lei diz, é secreto, ninguém precisa saber, e não vai ser divulgado isso em lugar algum. Então, somente se eu quiser, óbvio, né? Então, por isso que ele é universal, pertence a todos os brasileiros, voto direto, ninguém pode exercer esse direito por você, e é secreto, porque não há divulgação dessa informação com igual valor para todos. O meu voto, ele é o mesmo, ele tem o mesmo peso que o seu. Então, no ano passado, nós escolhemos o nosso último presidente da República, né? Então, nós votamos lá no determinado candidato que nós escolhemos, que achávamos melhor, e o meu voto, ele teve o mesmo peso e o mesmo valor que você que está aí em Minas Gerais assistindo na aula agora, e que escolheu também. Pode ser que o seu candidato não tenha sido eleito, ou pode ser que o seu candidato tenha sido eleito, a gente não sabe, o voto é secreto. Só que, se eu votei e você votou também, por mais que sejam candidatos diferentes, ele tem a igual medida e o igual valor, ok? Então, é isso que o inciso primeiro diz, pelo plebiscito. Então, a soberania ela também vai se exercer por este método, que é uma espécie de consulta popular, onde a população ela é chamada para debater acerca de uma questão lá na Câmara dos Vereadores, que o interesse ele é popular, ou seja, é um assunto que fala sobre educação do município, segurança municipal, um problema que vem trazer ali a necessidade do plebiscito. E esse plebiscito é exatamente a participação popular. O povo vem à Casa Legislativa para manifestar o seu interesse, a sua opinião. Pelo referendo, também é uma espécie de participação popular. Pelo veto, que também é uma espécie de participação popular. Iniciativa popular no processo legislativo.
pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições, pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Todos esses aqui são ações, são espécies de métodos aonde se exerce essa soberania popular, que é, então, o poder que o povo possui, né? De, então, não só eleger os seus representantes, mas de participar ativamente mesmo dessas questões públicas que envolvem interesse público. Então, infelizmente, o brasileiro ele não tem o costume de exercer esse direito. Mas nós temos esse direito, mesmo nós não tendo esse costume de exercício, não significa que não temos. Mas a lei é clara, ela diz que a soberania do povo se exerce através dessas medidas, e isso pode ser exercido aí livremente, só basta a população se interessar. Bom, capítulo 2º, entendendo toda essa parte de soberania do povo, né, espécies aí de organização do município, a gente vem falar, então, sobre o próprio município. Então, o município de Araguari é uma pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, lembra da autonomia financeira, econômica, administrativa, que a gente viu ali no primeiro artigo, reger-se-á por essa lei orgânica, aprovada e promulgada por sua Câmara Municipal, Poder Legislativo, atendidos os princípios constitucionais. Os poderes do município, quais são esses poderes? O Legislativo e o Executivo. Muita atenção nesse artigo, porque isso cai bastante em prova. Quem são os poderes municipais? Poder municipal é o poder legislativo e executivo. Não existe poder judiciário do município. Ah, professor, mas lá na minha cidade tem o Fórum de Justiça. Como que não tem o poder judiciário no município? Gente, não é porque tem o Fórum de Justiça no município que o poder vai ser de competência do município, ok? Lembrem-se bem disso, que quando nós falamos sobre poderes municipais, são apenas dois, que vai ser o legislativo e o executivo. O poder judicial, que é aquele outro poder que a gente vive ouvindo no noticiário, nas redes sociais, este poder ele vai ser de âmbito estadual ou federal. Então, a competência para gerenciamento, para eleger ou para, enfim, fazer todas as espécies de administração deste poder é ou do Estado, no caso Minas Gerais, de vocês, ou da União, se for um poder judiciário federal. Então, se essas questões aí jurídicas do município são ali solucionadas neste poder judiciário, essas são sim demandas do município, mas quem vai exercer autonomia sobre esse poder vai ser o Estado ou a União. Então, não existe poder judiciário do município, são apenas dois, legislativo e executivo. Repeti isso várias vezes, espero que vocês lembrem disso na prova. O parágrafo único diz sobre os símbolos municipais, a bandeira e o hino, que são representativos de sua cultura e história. E outra atenção a este parágrafo único do artigo 7º, também costuma cair em prova, tá? Símbolos municipais são sempre a bandeira do município, com o brasão do município e o hino do município. Estes símbolos não podem ser confundidos com aqueles símbolos nacionais. Os símbolos nacionais, que eu digo, a bandeira nacional, o hino nacional, que a gente vê bastante, não são símbolos do município, eles são símbolos do Brasil. São símbolos de todos os brasileiros. Serão símbolos de vocês também ainda, como o meu também, mas os símbolos municipais dos munícipes que moram, que nasceram na cidade de vocês, são relativos à própria bandeira municipal e ao próprio hino municipal. Lembre-se bem desses dois, bandeira e hino. Então, vão representar a própria cultura, então, geralmente, no hino, há essa alusão à cultura do município, como o município se constituiu, né? Toda a história representativa do município vai estar retratada neste hino. E a bandeira também, né? Uma simbologia que traz um brasão próprio do município com geralmente vem o ano onde o município se constituiu, um desenho, né? Aqui a gente tem, inclusive a gente tem aqui
o brasão do município de vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, este é o brasão que vai estar na bandeira de vocês. Então, vejam, não é bandeira nacional e nem hino nacional. Lembrem-se disso. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Divisão administrativa, então o artigo 10 diz que o município ele vai poder se dividir para fins administrativos em distritos que serão criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei após consulta plebiscitária, a população diretamente interessada, observados a legislação estadual e o atendimento aos requisitos do artigo 11 desta lei orgânica. Artigo 11. Quais são esses requisitos para se criar um município? Então, existem alguns requisitos específicos que devem ser respeitados. Então, o município ele vai ter ali a sua área territorial, tá? Que é uma limitação geográfica mesmo, onde o município começa, onde o município termina, e dentro daquela limitação geográfica é onde o município vai exercer ali as suas demandas. Então, o poder executivo, quando ele for ter que asfaltar, por exemplo, assim, uma parte ali da cidade, ele tem que asfaltar e resolver as suas questões ali que atingem ao interesse o município da região que ele exerce o poder executivo. Então, os distritos que podem ser organizados, suprimidos ou fundidos só vão poder compor ali o município diante destes requisitos que são estabelecidos aqui no artigo 11º. Tem que ter população, eleitorado, arrecadação não inferior à 10ª parte exigida para a criação do município, etc. Essa parte não costuma cair tanto em prova, tá? Então, a gente pode partir direto para a espécie de competência privativa, que é o que geralmente pode vir aí a cair na provinha de vocês. Essa competência privativa está relacionada sempre ao interesse local. O que isso significa? Que o município, então, compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Então, quando a lei fala cabendo-lhe privativamente, significa que só o município pode exercer essas ações aqui que vocês estão vendo no artigo 15. Tá? Ah, professor, mas eu preciso decorar tudo isso para a prova. Meu Deus, como que eu vou conseguir decorar? Gente, não é decorar. Basta que vocês entendam uma questão, um assunto específico, um ponto específico deste artigo 15. O que ele se diferencia e como que você pode compreender essa competência privativa? O primeiro delas é o seguinte, vou até apagar aqui para a gente não se confundir. A primeira delas é o seguinte, quando nós falamos sobre competência privativa, sempre, em todas as ocasiões, nós estamos falando de assuntos de interesse local. Por isso que a competência é exclusiva e só cabe ao município de exercer essas ações, porque são ações que são do próprio interesse do município. Então, nada mais justo do que o próprio município, que conhece os seus próprios problemas, resolver as suas demandas internas, suas questões de assuntos de interesse local. Então, todas essas ações, inciso 1º, 2º, 3º, que vai até aqui no 30 e vários incisos. Ó, até aqui, então nós temos muitos incisos que vão falar somente sobre ações do interesse local. Então, a diferença da competência privativa com a competência comum, que é aquela que tanto o município, quanto o Estado, quanto a União tem a responsabilidade de exercer, é que, neste caso da privativa, só são assuntos de interesse local. O que é assunto de interesse local, professor? Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. O IPTU ele não é um tributo federal, só o município tem a capacidade de recolher. O Estado de Minas Gerais, através do seu governador, ele tem
o direito, o Estado de Minas tem o direito de arrecadar um tributo municipal como o IPTU? Ele não vai ter, ele não tem essa competência. A União vai poder recolher IPTU do município de vocês, de Araguari? Não vai poder, porque a lei não permite isso. Porque a lei ela é clara, ela diz que assuntos de interesse local somente o município tem o direito e a competência, a capacidade de exercer. Então, outro assunto de interesse local, vou colocar um fácil aqui para vocês entenderem. Organizar, prestar diretamente sobre regime de concessão, permissão ou autorização serviços públicos locais, adotando-se sempre que possível os regimes de natureza privada. Às vezes, o próprio inciso, com a própria questão, já vai trazer a resposta para vocês. Se vocês virem na questão lá, uma questão que vier falar sobre competência privativa, e vier uma alternativa falando que organizar, prestar diretamente sobre regime de concessão, permissão e autorização, professora, eu não sei nada do que é isso, eu não sei o que é regime de concessão, permissão e autorização. Mas espera aí, deixa eu ler direitinho esse inciso. Os serviços públicos locais. Agora eu lembrei, o professor falou que são sempre assuntos, competência privativa, de assuntos de interesse local. Então, isso aqui é uma ação que somente o município pode exercer. Competência privativa. Então, vejam que, se vocês compreenderem o que é essa competência privativa, a resposta ela vai vir um pouco mais fácil para vocês, sem que haja essa necessidade de vocês decorarem aí a lei, né? Outro exemplo de um claro assunto local. Estabelecer normas de edificação, loteamento, de arruamento, de zonamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. A professora está falando de lei federal, então pode ser uma competência do município, da União? Leiam bem o inciso, pessoal. A interpretação de texto, como vocês são professores, vocês sabem disso melhor do que eu. A interpretação de texto faz parte da prova. Então, estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento, zoamento urbano, rural. Não estou entendendo nada. Mas espera aí, limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território. São ações que vão afetar o território do município. Competência privativa. Entendem? Então, vejam que quando vocês conseguirem compreender essa diferença entre competência comum e competência privativa, a resposta ela vai vir de uma maneira mais clara, mais fácil fazer a análise, ok? Na competência comum, só para a gente diferenciar, antes de terminar o horário para vocês, a gente tem mais uns 2 minutinhos antes de terminar, o artigo 16º, ele fala, então, que é de competência administrativa comum, ou seja, concomitante, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas: zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, priorizando medidas de prevenção. Só nesses dois incisos, a gente já consegue sentir a diferença do que é uma competência comum e uma competência privativa. Veja que logo no inciso 1º, o artigo 16º fala sobre Constituição, sobre leis e democracia. Vejam que são direitos que ultrapassam o interesse local. Zelar pela guarda da Constituição, pela garantia das instituições democráticas, pela conservação do patrimônio público, é uma ação que ela extrapola o interesse local. Ela interessa não apenas ao município. Zelar pela Constituição interessa a todos nós enquanto brasileiros, a todos nós enquanto ali cidadãos. Então, essa ação, ela fala sobre uma medida que alcança a Constituição Federal, sobre a democracia. Então, garantir a preservação da democracia é um interesse de todos nós enquanto brasileiros. Então, nada mais justo do que ser uma competência que cabe não apenas ao município em exercer, porque na ausência do município, quem deve exercer por zelar a guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, é o Estado, no caso Minas Gerais.
Então, se o Estado faltar com essa ação, a União tem que guardar. Então, em qualquer ação que vocês encontrarem aqui na competência comum, tem que ser garantido sempre, porque são, na grande maioria das vezes, direitos e garantias fundamentais. E direitos e garantias fundamentais, eles não podem faltar. Não existe ausência de direitos e garantias fundamentais por parte da administração pública. A administração pública tem que garantir esses direitos, porque na ausência deles, há um mínimo de dignidade para as pessoas. Então, quando nós falamos sobre violar a democracia, nós estamos infringindo um valor que está consagrado na Constituição Federal. Então, não é só o município responsável por isso. É um direito muito grande. Então, tem que envolver o Estado, tem que envolver a responsabilidade da União também. Né? Os direitos e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O Estatuto da Pessoa de Portadora de Deficiência é uma legislação federal. Então, não cabe só ao município garantir a saúde e assistência pública dessas pessoas. O Estado também tem que ajudar. Na ausência do Estado, a União é que tem que ajudar, porque ela é a detentora de maior poder. Então, basicamente, nessas diferenciações sobre competências, vocês já conseguem matar muita questão que vai falar aí sobre competência privativa ou comum. Isso é uma dica de ouro que eu dou para vocês e eu espero que vocês tenham compreendido. A gente vai ter aí, ao longo das nossas aulas, pessoais, várias dicas, né, com muitas recomendações de estudo para vocês, principalmente baseado, como eu falei no comecinho da aula, no edital de prova e na banca também, que é muito importante para vocês terem esse domínio. Né? O domínio da banca, o domínio do edital, ele é fundamental para o concurseiro. Às vezes a gente não consegue estudar direito, o concurseiro, às vezes ele não consegue passar, não é porque ele não estudou. Às vezes o concurseiro ele estudou muito, mas não estudou o que era necessário. E como a gente tem pouco tempo até o dia da prova, é muito importante ter essa otimização do estudo. Então é dessa forma que a gente apresenta as aulas para vocês. Se vocês quiserem adquirir o curso, entre em contato com os nossos meios de comunicação, telefone, WhatsApp, Instagram. O próprio YouTube tem também um instrumento aí para vocês enviarem mensagem. Então fiquem à vontade, nós estamos à disposição de vocês e é muito importante que vocês tenham esses conhecimentos específicos das áreas aí de vocês, tá? Dos editais. Eu agradeço a presença de todas e de todos vocês. Tatiane, pode deixar que eu já vou falar com o pessoal da coordenação e vou ver a data para eles avisarem você a data de que quando vai sair a aula de vocês de lei orgânica, tá? Mas fique tranquila que com certeza essa aula vai sair para vocês aí da turminha de vocês, tá, Tatiane? E para quem está acompanhando aí, uma ótima noite, espero que todos vocês tenham um excelente estudo. Se a gente não se vê na próxima, uma ótima prova também para todos vocês, tá? Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.